Agora, ao longo aí desses anos à frente do ministério, como que você lida com as críticas, né, de membros descontentes ou até mesmo críticas de pessoas de fora? Qual que é a mentalidade que o senhor tem diante disso? Porque hoje se bate muito nas igrejas, nos pastores. Como que se lida com isso? As críticas internas, elas são mais fáceis do que as externas. Por quê? Até porque você conhece de quem vem. Mais importante do que o que disseram é quem disse. A Bíblia diz para ouvir o sábio, né? E não o tolo. Então, quem disse? Geralmente as críticas vêm de dois grupos. Pessoas que vieram de outra estrutura. Eu ouvi durante 2 anos, apóstolo, 2 anos, 2021, 2022, eu ouvi de 50% de quem chegava na igreja. Porque lá era assim. Você está fazendo errado. Você está fazendo errado. Não é que eu estou fazendo Comparação, errado. Né? É que olha como era feito. E aí ele vê que ele não se encaixa porque ele não sabe fazer desse jeito. Aí ele coloca a culpa. E tá tudo certo. Não tem problema, eu só segui. Não me incomodou isso. O outro grupo é o grupo que está ferido. E aí ele te analisa pela lente que ele trouxe de outro lugar. Aí eu comecei a enxergar as pessoas da igreja, não na minha perspectiva, mas com a lente que elas trouxeram. Então eu passei a filtrar as críticas de maneira completamente diferente. E aí isso trouxe alívio para mim. Porque senão eu começava só a me culpar. Será que eu estou fazendo errado? Será que está errado? Não. Então, esses dois grupos dentro da igreja. O cara que fracassou em algum lugar, ele não deu certo em lugar nenhum, e ele já chega botando, não, aqui tá errado, aqui tá... Não me preocupo, não é o que disseram, é quem disse. E essas pessoas que têm essa lente, ela vai te criticar porque ela só quer chamar sua atenção, porque ela ia estar em paz. Os de fora, eu analiso também quem é que está falando. Tem muita crítica de fora, muita. Igreja da modinha, igreja da parede preta, apesar que a nossa igreja é de parede cinza, não é preta. Igreja da parede preta, que não sei o que, vai passar, não sei o que, e muita coisa. Eu aprendi que você não pode aceitar crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Ok? Então, eu posso reclamar do seu canal do YouTube, de repente você pode até querer me ouvir, mas era eu que tinha que ouvir você. Porque quem tem a autoridade é quem construiu algo relevante. Então, tem pessoas que elas falam por falar. Eu vejo isso muito na internet. Os críticos de internet são críticos de poltrona, nunca fizeram nada. Hoje, por exemplo, eu tinha vontade de pegar um cara desse e levar na nossa igreja para ver 7 gabinetes odontológicos, uma casa de recuperação com 120 homens, 40 odontólogos, eu cuido de um presídio LGBT no interior de Goiás, que ninguém quis cuidar. Mais os projetos sociais, eu tenho 500 venezuelanos na igreja que eu cuido. 500 venezuelanos. Meu Deus. Então, eu mando 10 ônibus todo mês, buscá-los nas comunidades e tal, leva para a igreja para a gente cuidar. Cuida das gestantes, o projeto é todo em espanhol, os cursos, a pregação, o louvor e tal. A gente ajuda eles de diversas formas com alimento e tal. As pessoas não veem isso, né? Não, e outra, é pregado o evangelho simples e claro, o evangelho da cruz. A nossa igreja é bem cristocêntrica. Mas as pessoas estão mais preocupadas com a forma do que com a essência, né? Então, é muito fácil você criticar quando você está sentado no sofá. Um dia, e aqui eu vou abrir meu coração, eu nunca contei isso em lugar nenhum. Eu já ministrava para casais, e isso foi antes de eu mudar, 2017. A galera começou com um curso na internet e tal, e eu vi um curso para casais. Falei, rapaz, eu vou adquirir esse curso para ver como é que é, né? Adquiri, comecei a assistir. Falei, moço, mas que conteúdo fraco. Meu Deus do céu. O cara tá esforçando e tal, mas é tão fraquinho. Eu pensei só comigo, né? Aí terminei de assistir e falei assim, Senhor, meu Deus, e faz sucesso. E tem gente que compra. Sei o quê? Falei, Senhor, por quê? Tem gente que compra. Deus falou no meu coração, falou, até você comprou, né? É que ele, na pequenez e na insignificância que você acha que ele tem, ele faz. Você está vendo o esforço, a luta e o esforço? Você tem noção de quantos casais foram alcançados pelo que ele fala? Cadê o seu? Então, assim, como é que você está criticando um negócio que você nunca fez?
Então, assim, eu acho que faria, entendeu? Então, eu já critiquei pastor de igreja, até eu ser um pastor de igreja. Ô, querido, quando eu vejo hoje um pastor à frente de uma igreja, tentando cuidar de gente, rapaz, eu respeito demais. Então, quando eu vou uma igreja hoje, ministrar, eu não vou como um evangelista, como itinerante. Eu fico olhando pensando, o que eu posso fazer para alimentar essas pessoas, ajudar o pastor. Sabe, pastor, porque é desafiador. O que acontece? Eu pastorei igreja por mais de 15 anos. Uhum. Lá no sul. Lá no sul. Lá é mais fácil que São Paulo. Daí, pastor... O gaúcho tem um coração mais aberto, mais quebrantado, né? E daí, Deus me chamou para esse ministério evangelístico, profético. E... Já estava pastoreando ainda. Sim. E o que acontece? A maioria dos pastores, quando me chamava, eles tinham muitas vezes receio do que eu iria falar, por causa de alguns profetas que cruzaram pela igreja. E deixaram marcas. Deixaram marcas e bomba para o pastor desarmar. Só que é diferente quando você foi pastor primeiro. Porque você sabe o que está por trás. E sabe que você não pode deixar problema para o pastor resolver quando você sai. Ou seja, tem certas experiências na nossa vida que a gente já sabe se posicionar diferente. Por quê? Porque já viveu aquela experiência. Você hoje não criticaria um pastor. Por quê? Jamais. Porque já teve a experiência de ser um pastor. Mas se fosse um evangelista, talvez fosse indiferente a algumas questões. Entende o que eu estou falando? Ou seja, é muito diferente quando você está na pele de alguém, na pele de um pastor. Hoje eu não consigo mais estar à frente da igreja. Mas, de alguma forma, eu já tenho como é que eu posso dizer, uma experiência com o pastoreio. Sim. E isso me ajuda demais, né? Inclusive, muitas pessoas que me acompanham, aconselhamentos, eu sei aconselhar porque eu fiz vários anos de gabinete, servindo as pessoas, atendendo, fazendo visita, indo a hospitais. Então, eu entendo do trabalho pastoral. Muitas vezes, às vezes, a gente vê a ingratidão com os pastores, né? O pastor se dedica, ele abre mão de estar com a família dele para estar atendendo um membro da igreja e às vezes as pessoas saem e hoje com a facilidade do WhatsApp, eles mandam só uma mensagem: quero agradecer, estou me desligando da igreja. Tô indo embora. Pronto. Tipo, a pessoa veio para a igreja, ela entrou pela porta da frente, ela sentou no seu gabinete, você atendeu ela, você esteve com ela em todos os momentos difíceis da vida dela e depois com uma mensagem ela se despede de você. E isso é difícil para o pastor. Como é que se lida, pastor, com a ingratidão muitas vezes das pessoas, com a dor de alguém que simplesmente sai? Porque independente, pastor, se fosse 500 pessoas que o senhor pastoreasse ou 20 mil pessoas, qualquer pessoa... Nenhum pastor quer perder ovelhas, é isso aí. Nós temos um apego a algumas pessoas porque é esse processo, ok? Jesus disse para Pedro: cuide das minhas ovelhas. Quer dizer, então o pastor, o Pedro, ele não tem ovelhas, mas ele cuida das ovelhas de Jesus e aí a responsabilidade é muito maior. Por que Davi lutava com leão e urso? Porque pega amor. Você pega um carinho especial. Imagina comigo, você casa uma pessoa, você pega o filho, apresenta. Aí vem crise no casamento, você ajuda. Aí você paga um aluguel, você traz a pessoa, você levanta ela no ministério, e daqui a pouco. Mas o que eu entendi é que o favor é a véspera da ingratidão. Só é ingrato quem recebeu o favor. Então, e aí vem a questão de você aprender a conviver com essa dor. Então, eu já tive pessoas dentro da nossa estrutura que me agrediram verbalmente. Eu tentei enxergar com a lente dela porque ela teve problema com o outro líder e ela me comparou do mesmo jeito. E aí eu tomei uma decisão, ela não concordou e ela me agrediu verbalmente. Falou coisas horríveis, falou e tal. E depois ficou nos bastidores, fala daqui, fala dali, e eu fiquei calado. 6 meses depois, me aparece lá a lista de ajudas. Hoje a gente gasta quase R$200 mil com o social da igreja. Então,
a lanchonete da igreja e a loja, tudo que vende, as squeeze, camiseta, boné, tudo vai para os projetos. Então, quem trabalha na igreja, quem serve, não tem necessidade de nada. O dinheiro da igreja é para ajudar, né, nas pessoas da igreja. E aí chegou na minha mesa os pedidos de ajuda. Aí quando eu olhei lá, aluguel atrasado, quase sendo despejada, olha o nome. A mesma que há 6 meses atrás me agrediu verbalmente e tal. Eu tenho que tomar uma decisão agora, meu amigo. Ou eu vou agir como Mac Anderson, ou como pastor, porque não é minha ovelha. Ela tem dono. E aí Deus quebra seu orgulho. A igreja põe o pé da gente no chão. Eu venho para São Paulo, vou numa igreja legal, vou reunir casais lá. Eu não, né? Só vou pregar. Eu nem sei que problema aqueles casais têm. É maravilhoso. Então, eu venho... Os casais já estão lá, não sei se deu trabalho ou não, não sei se teve inscrição ou não, não sei quem fez, não sei de nada, eu só venho. Fico no hotel legal, aí vou lá, dou minha palavra, o pessoal aplaude, ainda dá autógrafo no livro, vou embora, e aí o cara que ficou fala pro pastor da igreja assim, o senhor tem que trazer mais, isso aí é que é palavra, ó. E o pastor tá ali, todo dia e tal. Mas é isso que coloca o pé do pastor no chão, sabe? É o espinho na carne, às vezes, né? Então... É desafiador, né, pastor? Não tem como. Você tem que ter um coração de carne e as costas de ferro.